bom dia para você aí de casa nessa segunda-feira, 16 de julho. Começamos para todo o Brasil mais uma edição do RF com você. E confira os destaques do dia. Casal mata grávida para roubar bebê. Em novo confronto, 5 suspeitos são baleados no Rio de Janeiro. Diretor de presídio atira contra detento em Goiás. Criminosos invadem e ateiam fogo em ônibus em Minas Gerais. Assaltante tenta roubar passageiros e acaba agredido em São Paulo. E ponte terá alarme de enchente no interior de São Paulo. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias nessa segunda-feira e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você também uma curiosidade sobre um dos ritmos mais respeitados da história da música. Por que será que o rock não aparece entre as músicas mais tocadas há vários anos? Qual será o motivo, hein? Você vai descobrir hoje aqui comigo, viu? Esse ritmo não é mais tão tocado assim. Por que será, hein? Nós vamos explicar aqui. Daqui a pouco também temos a previsão do tempo, mas antes... Eu prometi na sexta-feira, né? Você mandou sua foto, sua selfie, então fica de olho, você vai aparecer agora aqui, ó. Vamos ver então, um beijo para o Silvânio de General Mainardi de Sergipe, beijão para você. Laércio, interior de São Paulo, Riversul, beijão também. Ótima semana para a família reunida, Lucas, Lúcia, Pedro e Mônica, super beijo. Americana, interior de São Paulo. O Hernani de Catolé do Rocha, Paraíba, super beijo. José Donizete de Santa Helena, Goiás. A Valquíria de Petrolândia, Pernambuco, beijão para você. Ótima semana para o Jolino de Esplanada, Bahia. Ótima semana para o Gabriel de Esperantinópolis, Maranhão. Essas foram algumas participações, você pode mandar sua selfie também do dia, viu? Tem que ser assistindo, regrinha. Manda o seu nome e a cidade também. 19-97102-4854. Eu sempre estou aqui esperando a sua participação, que eu tanto gosto, viu? Vamos então para a previsão do tempo, pode colocar na tela. O clima em Limeira, dia de sol por aqui, mínima de 12, máxima de 31. Em Campinas, com mínima de 13, máxima de 30 graus. E dia ensolarado também, viu? E em Brotas, interior de São Paulo, dia ensolarado, com mínima de 13 e máxima de 31 graus. E o casal suspeito de matar uma grávida para roubar o bebê que ela gerava foi preso em uma favela em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A vítima foi encontrada morta em Paraibuna, no interior de São Paulo, com um corte no abdômen às margens de uma represa. A recém-nascida está internada na UTI neonatal de um hospital de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela passou por exames e está sob a guarda do Conselho Tutelar. A avó da vítima vai pedir a guarda da criança. Minha neta escolheu o nome da menina de Melícia. Foi uma denúncia anônima que ajudou a polícia a encontrar e prender Maria Terezinha Generoso Rodrigues Vieira, de 33 anos, e Nicolas Diniz Lopes Caetano, de 21 anos. Eles estavam escondidos no Rio de Janeiro depois de terem sido acusados de matar a grávida Leila dos Santos para roubar o bebê que ela gerava. O crime aconteceu em Paraibuna, no interior de São Paulo. O suspeito teria, inclusive, pesquisado na internet como fazer um parto. Então foi uma coisa planejada já. Nós acreditamos, inclusive, que a morte foi premeditada. As imagens mostram Maria Terezinha com a recém-nascida nos braços. Ela está acompanhada de um homem e de outra mulher que também carrega uma criança. Eles tentaram registrar a bebê sem a certidão de nascimento. A atitude chamou a atenção dos funcionários do cartório, que avisaram a polícia. A dupla teria enganado Leila. Eles prometeram ajudá-la, dar comida e moradia até que a criança nascesse. Que já estava morando na casa da suspeita e do suspeito há cerca de 3 meses. E já teria ficado acertado entre elas que após o parto a criança seria dada à suspeita. A polícia ainda não sabe o que motivou o assassinato e investiga se outras pessoas participaram do crime. De acordo com testemunhas, o plano seria levar a criança para a Itália. Leila deixa outros 2 filhos. A família dela não sabe a identidade do pai da menina.
Que caso terrível, chocante, né? E ainda no Rio de Janeiro, 5 suspeitos foram baleados durante um novo confronto com a polícia no Morro do Alemão. 2 fuzis, 2 pistolas e uma granada. Tudo foi apreendido por uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora durante um confronto com traficantes no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Os policiais militares estavam em patrulhamento no local conhecido como Serra da Misericórdia, quando foram surpreendidos por homens armados. Houve uma intensa troca de tiros. 5 bandidos foram baleados. Este carro branco foi usado pelos traficantes para fugir da comunidade quando os policiais chegaram. O veículo ficou com várias marcas de tiros. Os criminosos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, aqui na Penha, também na Zona Norte. Eles não resistiram aos ferimentos. O Complexo do Alemão é um conjunto formado por dezenas de comunidades com mais de 70 mil habitantes. A região é dominada pelo tráfico de drogas e também é conhecida por ser rota de receptação de veículos e cargas roubadas. Mesmo com uma base da UPP na área, inaugurada em 2012, o confronto com criminosos é constante. E câmeras de segurança registraram o momento em que o diretor de um presídio atirou 4 vezes contra um detento. A confusão aconteceu em uma unidade prisional de Goiás. As imagens do circuito de segurança do presídio mostram os detentos no pátio da cadeia, durante o banho de sol. Um dos presos parece discutir com alguém. De repente, o grupo se espalha, mas ele fica imóvel. O homem que aparece no vídeo segurando a espingarda calibre 12 é o diretor da unidade. Ele dispara 4 balas de borracha. O detento então avança e toma a arma das mãos do diretor. Nesse momento, um agente prisional aparece por trás e imobiliza o preso. A confusão aconteceu na cadeia de Séries, a 180 quilômetros de Goiânia. Segundo o presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais de Goiás, o detento é acusado de 3 assassinatos e a ação do diretor foi correta. O diretor determinou que os presos voltassem para a cela. No entanto, aquele preso cometeu o crime de desobediência e resistência. E o que aconteceu? O diretor teve que mostrar a força do Estado. Não é o que pensa o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em Goiás. Segundo ele, há falha na conduta do diretor. Recomendável para aquele caso que o diretor tivesse recuado, chamado o grupo de operações especiais, o GOP, para aí sim fazer algum tipo de intrusão naquele espaço e apurar eventual falta disciplinar desse preso. A Secretaria de Segurança Pública defendeu a ação do diretor. Disse que os disparos foram necessários porque havia risco de rebelião. O detento recebeu atendimento e vai responder criminalmente pela conduta. O caso também vai ser investigado pelo Ministério Público. E 3 bandidos armados invadiram um ônibus e colocaram fogo no veículo em Betim, Minas Gerais. O ônibus que está atravessado na pista parece sendo consumido pelas chamas. A fumaça fica tão alta que chega a alcançar o poste de luz. O ato de vandalismo complicou o trânsito na região e longas filas de veículos se formaram na rodovia. O ônibus passava pelo bairro Capelim, em Betim, com 8 passageiros, quando 3 indivíduos encapuzados entraram e obrigaram o motorista a conduzir o veículo até a Via Expressa, sentido Belo Horizonte. Os suspeitos determinaram que o ônibus ficasse atravessado na pista para bloquear o trânsito e ordenaram que todos descessem. Em seguida, colocaram fogo. Esta moradora do bairro amparou o motorista logo após o ataque ao ônibus. Perguntei se queria um café. Ele falou assim: minha senhora, muito obrigada. Ele estava assim assustado, não foi fácil não, né? Até o momento, suspeitos pelo incêndio não foram encontrados. Segundo a polícia, o ato de vandalismo não tem relação com outros ataques a coletivos. Posteriormente, a Polícia Civil irá fazer a investigação, mas até o momento seria ato de vandalismo. Não deixaram nenhum bilhete, em princípio não tem essa informação. A população que depende do transporte público é quem mais sofre com os ataques aos ônibus. O motorista já está querendo parar, com muito medo. Eu tô com medo de andar de ônibus, vou falar sinceramente. Falando em medo, já em São Paulo, um criminoso tentou assaltar passageiros de um ônibus, mas acabou se dando mal. Vamos ver.
Na delegacia, o cobrador e o motorista contaram que o ladrão não teve tempo de correr. Quando a polícia chegou, encontrou ele assim, caído na calçada. Os passageiros o agrediram após o assalto. O criminoso embarcou no ônibus em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Anunciou o assalto fingindo ter uma arma embaixo da camisa, mas na verdade era uma chave de fenda. Quando perceberam isso, os passageiros atacaram. Ele foi agredido e jogado para fora do ônibus. Os passageiros fugiram e ninguém foi preso. Esta foi a segunda vez que ele atacou. Na semana passada, ele embarcou no ônibus armado com um facão e conseguiu levar os pertences dos passageiros. Mas desta vez, não deu certo. O ladrão foi levado inconsciente para o hospital. Ele vai ser preso assim que receber alta. Mudando de assunto, vamos falar sobre saúde. O Ministério da Saúde mudou a recomendação sobre como os hospitais devem tratar suspeitas de sarampo. Veja como vai ficar. Todos atentos a estes sintomas: febre alta, vermelhidão pelo corpo e fraqueza. Essa foi a recomendação do Ministério da Saúde aos hospitais de todo o país. Na verdade, é uma conjunção de fatores. As pessoas estão viajando mais e pessoas que não se vacinaram estão entrando em contato com o vírus. Algumas pessoas vêm portando o vírus e aí desenvolvem a doença aqui ou passam o vírus para outras pessoas que também não tomaram a vacina e acabam desenvolvendo a doença. O Brasil enfrenta 2 surtos de sarampo na região norte. Até o dia 27 de junho, foram confirmados 265 casos da doença no Amazonas. 1.693 permanecem em investigação. Em Roraima, são 200 casos registrados e 179 suspeitos. O sarampo também chegou ao Rio de Janeiro, com 2 casos confirmados e 18 investigados. Além disso, há casos isolados de pessoas que estiveram fora do país, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Rondônia. O que também tem preocupado as autoridades é um movimento anti-vacina aqui no Brasil. Tanto que no ano passado, dos 26 estados e o Distrito Federal, apenas o Ceará alcançou a meta de 95% da vacinação contra o sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. O fato das pessoas não terem o conhecimento faz com que elas relaxem um pouco mais. Eu nunca vi um sarampo, então eu não vou me preocupar com isso. Para diagnosticar o sarampo, o paciente é submetido a exames de sangue e urina. Casos mais graves podem levar à morte. A orientação médica é seguir o calendário vacinal do Ministério da Saúde, que é absolutamente adequado para a proteção de diversas doenças. No caso do sarampo, temos a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e são dadas 2 doses na infância ainda e protege a pessoa por a vida inteira. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está prevista para agosto. Quem tomou as 2 doses quando criança está protegido para toda a vida. E um incêndio destruiu muitos carros em um pátio do Departamento de Trânsito, onde ficam os veículos apreendidos. Ninguém sabe como o fogo começou. De longe, a cortina de fumaça chamava a atenção. As imagens feitas pela câmera de monitoramento da Prefeitura do Rio mostram que as chamas se alastraram rapidamente no terreno às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. De perto, o cenário de destruição. Centenas de carros completamente destruídos pelo fogo. E a luta de homens do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. Clarão vermelho por trás e aquele fogaréu preto. O incêndio atingiu o depósito de carros apreendidos do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Irajá, na zona norte do Rio. No local são guardados os carros apreendidos pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. Logo no início, o incêndio chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. Quando eu cheguei aqui, teve várias explosões aqui, né? E existe resíduo de combustível dentro desses tanques aí, né? O terreno fica no entroncamento da rodovia Presidente Dutra com a Avenida Brasil. O incêndio atingiu os veículos que estavam bem na beira da pista. Por medida de segurança e para facilitar o deslocamento das equipes do Corpo de Bombeiros, toda essa área precisou ser interditada. Tempo seco e o capim entre os carros facilitavam o reaparecimento do fogo. Por isso, a atenção especial foi dada às áreas de mata e troncos de árvores, onde focos de incêndio resistiam. Tem muito mato seco,
essa época do ano. Então a grande preocupação é não deixar o incêndio voltar e pegar nesse mato, que aí pode se propagar aqui essa vegetação. E foi preso uma quadrilha especializada em roubos de lojas de celulares. O bando era formado por 4 homens e uma mulher. 92 celulares e 2 pistolas. As armas estavam carregadas e prontas para serem usadas. Com a quadrilha também foram encontrados uniformes de concessionárias de energia. Os suspeitos vinham da região dos Lagos. No acesso à Ponte Rio-Niterói, havia uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, numa ação conjunta com a Polícia Civil. Os agentes desconfiaram dos ocupantes do veículo e pediram para eles pararem. Durante a revista, foi encontrado o material do roubo, que havia sido feito horas antes. 4 homens e uma mulher foram presos com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Eles tinham acabado de roubar uma loja de departamentos no município de Rio das Ostras. Segundo a polícia, um dos presos estava com mandado de prisão expedido pela morte do policial civil Marcos Aurélio Garcia da Fonseca, no mês passado. Ele era lotado na delegacia de Vila Isabel. O agente estava saindo de um posto de combustível no Andaraí quando reagiu a uma tentativa de assalto. Ele foi baleado e levado para o hospital do Andaraí, mas morreu 8 dias depois. A mulher presa com a quadrilha confessou ter participado do assalto a uma papelaria na Tijuca em abril deste ano. Uma mulher de 59 anos morreu ao ser atingida durante uma troca de tiros entre bandidos e a polícia. Quando chove, o cenário na Ponte Preta, que fica entre a Avenida Campinas e a Marginal Tatu em Limeira, é sempre esse. O ponto já é conhecido pelos alagamentos. É que o nível da via é mais baixo e a água da chuva acaba acumulando, o que traz riscos aos pedestres e motoristas, que tentam se arriscar e passam embaixo da ponte. Alguns motoristas chegam a ficar ilhados. Para tentar amenizar esse problema, a Prefeitura de Limeira instalou alarmes no local. O sistema visual e sonoro possui um sensor que detecta o nível da água. Nesse local nós temos um projeto de solução definitiva, que é uma instalação de uma válvula de retenção na tubulação de águas pluviais e uma instalação de sistema de bombeamento de águas, porque o nível da passagem é mais baixo que o nível da calha do rio nos momentos de chuvas intensas. Então, por isso, acaba acontecendo os alagamentos. Como ainda não temos esses recursos disponíveis no orçamento, estamos à busca de convênios para executar essa obra. Esse sistema instalado hoje permite que os motoristas sejam precavidos e não cometam imprudência ou desconhecimento de atravessar no momento de risco. Assim, a um baixo nível já de alagamento ali, o sistema já vai disparar e alertar que eles não devem fazer essa travessia, porque o enchimento de água às vezes acontece muito rapidamente, dependendo da intensidade da chuva, e isso é que causa aquela dúvida de acho que posso atravessar ainda que vai dar tempo, e acaba o veículo morrendo e acaba perdendo às vezes até o veículo. Esse foi o primeiro teste que a Prefeitura de Limeira realizou após a instalação do equipamento. A área foi inundada de propósito, com água reutilizada. A elevação chegou a 10 centímetros, o que já caracteriza risco ao local. Ao chegar nesse nível, os alarmes disparam. O alerta sonoro chega a 55 decibéis durante o dia e 50 no período da noite. O som permanece por cerca de 1 minuto. Já o alerta visual é mantido para chamar a atenção de quem passa por ali. Principalmente para aqueles que não conhecem a região. Os munícipes da cidade de Limeira, eles conhecem que essa região ela tem esse problema quando tem chuvas intensas. Então, o dispositivo ele servirá para alertar de forma sonora e também visual, para que em caso de uma possível ocorrência de enchente, o sistema venha alertar e evitar aí com que os pedestres e os motoristas trafeguem pelo local, aguardando assim um tempo para que a água abaixe e o acesso possa ser liberado, desde que o sensor, ele não esteja mais atuando, ou seja, fazendo o desligamento do alarme sonoro e também visual que foi instalado em ambos os acessos da Ponte Preta. Para implantar o sistema, a Prefeitura de Limeira precisou desembolsar cerca de R$13 mil, investimento pago com recursos próprios da Prefeitura. Tudo executado com recursos próprios da Secretaria.
auxílio da Defesa Civil, que é a mentora do sistema e vai ficar agora responsável pela sua manutenção e monitoramento, e também a Secretaria de Mobilidade Urbana, ajudando aí com recursos disponíveis, contratos que a gente já tem e material e pessoal próprio. O monitoramento do sistema será feito pela Defesa Civil. Além disso, em dias de chuva, funcionários do departamento vão continuar indicando os riscos da travessia. Ainda segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos de Limeira, esse não é o único ponto de risco na cidade e o sistema deve ser instalado em outros locais. Existe já uma previsão, não tenho assim já definido data, mas um próximo ponto a ser instalado no sistema semelhante seria a travessia semelhante que existe na Rua do Rosário, lá na região da Vila Faxina, se não me engano, onde existe também uma passagem sob a linha férrea. Não tem o mesmo risco que aqui, eu diria que é um risco menor, mas ele também é possível. Então não custa nada talvez instalar um sistema semelhante por lá. E olha, atenção para as mudanças no sistema de cargos públicos que podem diminuir o número de concursos. É que agora funcionários poderão ser remanejados. Pedro é publicitário, estuda para concursos públicos há 3 anos e já passou em 2 provas, mas ainda não foi chamado. Ele mantém a rotina de estudos para os próximos concursos, porque está cada vez mais difícil a disputa pelas vagas. De uns 5 anos para cá, a escassez de concursos é nítida. A gente acaba estudando para 5 vagas. No meu caso, para minha área, 1 vaga. O número de editais de concursos públicos federais no primeiro semestre do ano chegou a 8, superando 6 dos primeiros 6 meses de 2017. Já o número de concursos para o DF subiu de 1 para 4 no mesmo período. Mas uma portaria do Ministério do Planejamento pode limitar o número de novas contratações. O texto facilita o remanejamento de servidores entre os órgãos do governo federal. A ideia é reduzir a necessidade de concursos sem aumento de gastos públicos e sem prejuízo ao servidor. Quando a atividade for compatível com o cargo, o servidor pode ser remanejado sem a necessidade de autorização do órgão de origem. Para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, a medida pode trazer economia aos cofres públicos, mas também apresenta riscos. Muitas vezes o servidor remanejado dentro do próprio órgão por uma função muito assemelhada já recorre à justiça e a justiça tem acolhido essas reivindicações e dado ganho de causa a esse servidor por esse suposto desvio de função. E para quem busca uma vaga no sonhado serviço público, a dificuldade pode ser maior. Além de estudar mais, pode ser preciso mais tempo também até a aprovação. Mas é fundamental você se dedicar e botar isso num planejamento de longo prazo, porque não é mais como era antigamente. E olha, um jovem foi espancado em uma balada de Santos, no litoral de São Paulo, por uma diferença de R$15 na comanda. O caso chamou a atenção para o preparo das equipes de segurança que trabalham em casas noturnas. Uma noite que terminou bem diferente do que deveria. O estudante universitário Lucas Martins de Paula, de 21 anos, saiu para se divertir com os amigos neste bar, na Orla de Santos, litoral sul de São Paulo. Era madrugada de sábado e lá dentro começava uma discussão por causa da comanda. Os valores não batiam. Lucas questionou a caixa da casa sobre o acréscimo de R$15, equivalente a uma garrafa de cerveja. Ele foi contestado. A discussão se acalorou e os seguranças foram acionados. O estabelecimento tem mais de 30 câmeras de segurança, mas a maioria não estava funcionando. Este é o único vídeo relacionado à briga. Só é possível ver um grupo de homens exaltados e discutindo. O advogado que representa o bar confirma a discussão, mas diz que a briga começou com Lucas. O segurança se virou ao caixa. Quando ele se virou ao caixa, a vítima se dirigiu a ele, deu 2 tapas nas costas dele e quis partir para cima dele, né? O segurança então deu uma gravata e o retirou do estabelecimento. Segundo a amiga, não foi isso que aconteceu. Lucas foi arrastado para fora do bar por pelo menos 7 seguranças. Eles fizeram uma roda para isolar o rapaz e um deles partiu para a agressão. Este outro jovem, que também estava com Lucas,
conta que tentou intervir e acabou agredido. O outro segurança me deu um mata-leão por trás, tanto que até depois uma amiga minha tentou me ajudar para tirar ele de cima de mim. E eles ficavam falando que era para deixar os dois brigar igual dois homens mesmo. A polícia identificou 3 funcionários envolvidos. Em depoimento, eles confirmaram a briga, mas negaram o espancamento. Houve uma troca de socos entre primeiro um segurança e a vítima, e depois teria virado e se armado para um que desferiu um único golpe que o levou ao chão. O delegado diz que, por enquanto, é uma versão contra a outra. O campo da prova testemunhal, entendeu? Quando você não tem nada outro para se amparar, dificulta um pouco o trabalho e o desenvolvimento da formação da prova. Por isso, ele está em busca de evidências materiais e de outras testemunhas para entender melhor o que aconteceu naquela noite. Este advogado explica que, dependendo do caso, tanto clientes quanto proprietários podem ser responsabilizados. Então, se houver um problema, é importante se resguardar. Veja se tem alguém que viu isso, pega o nome e o telefone da pessoa para servir de sua testemunha. Se você tiver um celular, fotografa o que está acontecendo, pega o nome da pessoa que está lá atendendo. Lucas está internado na Santa Casa de Santos. Ele teve politraumatismo craniano, passou por 2 cirurgias e está em coma induzido. O risco ainda é risco de vida. A gente não sabe ainda qual foi o tamanho da lesão e o que ela vai trazer de prejuízo para ele em termos de locomoção, raciocínio. Para entender melhor como deve ser a atuação desses funcionários, a nossa equipe conversou com um lutador profissional, especializado em treinamento para seguranças de casas noturnas. Ele explica que no Brasil há um déficit de profissionais qualificados. O segurança ou vigilante, ele é obrigado a fazer um curso de formação de vigilante. E nesse curso ele aprende a fazer patrimonial, aprende a ser vigia de banco, de condomínio. Só que a maioria, quando sai do curso, ele vai fazer bico na noite. Na noite ele vai encontrar gente que usa droga, ele vai encontrar gente que bebe, ele vai encontrar gente que causa confusão. E ele está despreparado para isso. Marcos defende o uso de certas técnicas que ajudam a evitar confrontos graves. Eu aconselho muito o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu você tem muita imobilização. Ele não pode bater no cliente, mas ele tem que ter algum tipo de superioridade técnica e física, porque isso dá calma para ele lidar com a situação. O advogado reconhece a gravidade do caso, mas diz que foi uma situação isolada. A primeira palavra, e a que eu mais tenho utilizado, é força desproporcional, né? Então eu vejo que como cidadão, pai, homem, nunca poderia ter ocorrido, né? Mas já que ocorreu, a gente tem que também ter muito equilíbrio e acusá-los de forma justa pelo que eles fizeram. Todos os seguranças do bar eram terceirizados. O dono do estabelecimento não quis gravar a entrevista, mas numa mensagem de áudio diz que encerrou o contrato com a empresa. Após a repercussão do caso, fiscais da prefeitura fecharam o local. Em nota, foi informado que o bar não possui alvará provisório para funcionamento, estando funcionando de forma irregular. E depois que acontece, é que vão ver o que estava errado, né? Então isso aí é algo para ser investigado, que sirva de exemplo. Eu quero justiça. E agentes da penitenciária masculina de Piracicaba encontraram droga e aparelhos eletrônicos em encomendas enviadas a 2 presos pelo correio. Os objetos foram encontrados depois que as caixas com as encomendas passaram pelo raio-x. A droga e os aparelhos eletrônicos estavam escondidos dentro de pedras de sabão e na sola de um tênis. A polícia apreendeu porções de maconha, placas de microcelular, chips e um fone de ouvido. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária informou que procedimentos apuratórios disciplinares foram abertos contra os 2 presos que receberiam os pacotes. Além disso, foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Muita ousadia, né? Já em Americana, uma mulher de 23 anos foi presa ao tentar entrar com drogas escondidas no corpo no centro de detenção provisória da cidade. Ela foi flagrada durante a revista com scanner corporal. A jovem foi conduzida até a central da Polícia Judiciária da cidade, onde foi registrado um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. Ela foi conduzida para a cadeia pública de Montemor. Bom, e um grupo brasileiro vai monitorar os resultados obtidos com terapias alternativas no tratamento do câncer. Se em 5 meses os resultados foram positivos, as novidades serão oferecidas a outros pacientes. Márcia começou o tratamento contra o câncer de mama há 4 meses. Ela faz quimioterapia e sofre com os efeitos colaterais. Dá muita angústia, muita tristeza, dores no corpo. Márcia faz parte de um grupo de 180 pacientes com câncer que vai receber tratamento complementar com terapias alternativas. Um estudo em parceria entre o Centro Estadual de Medicina Integrativa e o Instituto Brasileiro de Medicina e Saúde Integrativa pretende mostrar o resultado das terapias na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com câncer e comprovar cientificamente os benefícios da prática no tratamento da doença. Os pacientes vão ser acompanhados por 5 meses nesse projeto pioneiro. E no futuro, o objetivo é estender o atendimento à população em geral. Muito importante é gerar informação, dados científicos de qualidade, válidos, reprodutíveis e aceitos internacionalmente. Um dos tratamentos é a chamada auriculoterapia chinesa. Com o uso de agulhas, ela é capaz de estimular diferentes pontos em nossas orelhas que correspondem a várias partes de nosso corpo. São 20 minutos cada sessão e, de acordo com a necessidade do paciente, diferentes pontos são ativados com o uso de agulhas ou até sementes. São sementes pequenas, sementes de mostarda. Há pacientes que tiveram aí uma sensibilidade a não a utilização da agulha, serão utilizadas as sementes ou que tivesse sido submetida à quimioterapia no dia anterior. Os pacientes do grupo de estudo também vão ter acesso à terapia com massagem, música, arte. São 16 práticas ao todo. A Nadira está na chamada fase de manutenção do tratamento contra o câncer e faz o controle dos hormônios. Na fase mais crítica do combate à doença, ela fez yoga e acupuntura e está otimista com o acesso às terapias. A expectativa é muito boa e tem grupos de leituras também que eu vou participar, né? Então você discute muitos problemas e vê as soluções, vê as saídas. É muito bom. E em Goiânia, os cuidados para evitar os criadouros do mosquito Aedes aegypti ganharam reforços de novos agentes. Logo na entrada da casa da dona Lucimar, um bom exemplo contra o Aedes aegypti. O tambor que ela usa para armazenar água estava protegido por uma tela. Morro de medo, Deus me livre. A gente, ainda mais meu marido, né, que é idoso, tem 91 anos, pegar uma doença dessa, acabou, né? A casa da dona Lucimar é uma das milhares que vão ser visitadas por 350 agentes de endemias em Goiânia. Isso aqui é um risco para quem vai viajar. O que pode ser feito aqui? Aqui a gente pode colocar o plástico ou o vidro tampando, que aí vedando não vai ter perigo do mosquito ele entrar no ralinho. O perigo também se esconde dentro de casa. As vasilhas dos animais também podem ser um perigo. Fred, aqui a gente tem a vasilhinha de água do cachorro, né? Qual o cuidado que a gente precisa ter com essa vasilhinha? A vasilha, ela não é só apenas trocar a água, mas sim pegar uma bucha e tá esfregando praticamente as bordas da vasilha, porque fazendo isso você quebra o ciclo do mosquito, que no caso ele botaria os ovos acima da água um pouquinho, que poderia virar larva. Então, se a pessoa apenas só pegar a água, jogar fora e colocar de novo, não resolve o problema. Por isso, é importante fazer como a Lucimar e o marido e cuidar direitinho para não deixar água acumulada. Todo cuidado é pouco. O mosquito põe para correr. Bom, e para os pais que não gostam que os filhos usem muito o celular, olha só essa. Um aplicativo ajuda as crianças a economizarem dinheiro. Olha só como funciona. O que você gostaria de ter quando crescer? Uma televisão legal, ter uma casa legal, viajar.
Tudo isso custa dinheiro. O ideal seria, desde cedo, ensinar as crianças a economizar. Eu tenho um cofrinho. Maria Eduarda e Roberta estão aprendendo a gastar sem se endividarem. E tudo isso brincando. É a proposta deste aplicativo de celular. Ele foi desenvolvido para crianças de 8 a 11 anos. A gente identificou um problema da ineficiência tanto das escolas quanto dos pais em ensinar a educação financeira. E a gente pensou em criar algo que pudesse ser uma ferramenta que tanto poderia ser utilizada pelos pais e pelas escolas e que fosse parte da realidade das crianças. O aplicativo está disponível de graça para celulares com sistema Android. Ele funciona como um joguinho. O jogo começa assim, a criança tendo que escolher um objetivo, um sonho que ela queira realizar. Aí nesse orçamento tem a poupança, a alimentação, a saúde e o conforto. Mas os sonhos só podem ser realizados por meio da poupança. O valor inicial para começar a jogar é R$100 e a criança terá que dividir esse valor dentro do orçamento. O desafio é equilibrar as necessidades diárias, fazer o dinheiro render e conquistar o desejo traçado. O aplicativo está sendo divulgado nas escolas. Os 4 economistas do aplicativo fazem parte da Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Pará. Eles já foram premiados 2 vezes e provam que unir brincadeira de criança com coisa séria tem dado muito certo. Ele é bem fácil e divertido, bem legal. Indicaria para outras crianças. Hoje vamos falar de música, viu? Na última sexta-feira foi o dia do rock, mas de acordo com uma empresa que fez um levantamento das músicas mais tocadas no Brasil, o rock não aparece entre as 100 mais ouvidas há 3 anos. Por que será, hein? Vamos ver agora. Sexta-feira 13. Nada de mau agouro. O que aconteceu nessa semana? Ou melodias mais leves. Tem rock de todo jeito. Você tem rock farofa, você tem rock de todos os tipos. O rock é muito modular, né? Você tem rock, jazz rock, samba rock, country rock, folk rock, art rock, porn rock, você tem tudo. Mas tem um filão, assim, de uma produção musical do rock que são realmente alta cultura, realmente, né? Você tem discos do Yes, do Led Zeppelin, do Rolling Stones, Jimi Hendrix, que são primores, sabe, da arte musical mesmo. O baterista Marcelo Bonfá estourou nas paradas de sucesso nos anos 80, na banda Legião Urbana, ao lado de Renato Russo. Rock é tipo quase um estado de espírito, né? Tipo uma questão de atitude. Rock é... E para falar a verdade, hoje em dia temos ouvido falar pouco de rock no Brasil. Ouvido pouco, literalmente. Não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. De acordo com uma empresa que faz um levantamento das músicas mais tocadas no Brasil, o rock não aparece entre as 100 mais ouvidas há 3 anos. Entre os maiores sucessos de 2017, o sertanejo domina. 87 músicas aparecem na lista das 100. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente vai de novo. As 13 restantes dividem espaço entre o pop e o pagode. Quando a gente se completa essa felicidade, o último rock. Dessa história de o rock morreu que nem o samba. O samba não estava morto há um tempo atrás. Ressuscitaram o samba está vivo, está perambulando por aí. O rock é a mesma coisa. Gêneros muito fortes e emblemáticos, quando eles estão fora da grande mídia, passam desapercebido para a maioria das pessoas. O rock nasceu nos Estados Unidos no final da década de 40. A fonte é a música negra, o blues. No
começo, ele significava transgressão. Elvis Presley foi a primeira grande estrela do gênero. Ele atravessou fronteiras e ganhou com rapidez o mundo. Aqui no Brasil, o rock apareceu com força mesmo na década de 80. O Circo Voador, casa de shows que existe até hoje, foi onde nasceram grandes artistas desse gênero. Era um verdadeiro fenômeno. Quem se apresentava aqui virava sucesso. Originalmente, o Circo Voador ficava na Praia do Arpoador, na zona sul do Rio. Em 1982, a lona azul e branca foi montada pela primeira vez. Bandas como o Barão Vermelho fizeram seus primeiros shows por lá. Paralamas do Sucesso também. Blitz. E muitos outros. Praticamente todos os grupos de rock consagrados no Brasil já se apresentaram no Circo Voador. O circo foi realmente uma maternidade para muitas bandas, né? Bruno, vocalista do Biquíni Cavadão, lembra bem daquela época. A década de 80 marcou um tempo de liberdade. O fim da ditadura militar foi o momento da turma do rock se expressar. Nós tiramos uma mordaça que estava na nossa boca por mais de 20 anos. E com certeza, naquele momento em que houve o fim da censura, quando houve o fim da ditadura militar, foi a hora em que a gente pôde botar para fora, né, as coisas. Não seria como uma baladinha, não seria uma coisa muito suave, seria uma coisa visceral. Hoje, aos pés dos Arcos da Lapa, o Circo Voador recebe apresentações de todos os gêneros musicais. Novas bandas estão por aí, elas existem, mas quase ninguém vê. Eu acho que no Brasil a gente tem um rock muito forte. Realmente o rock, quando a gente começou nos anos 80, ele estava mais na mídia, mas ele continua muito presente. A gente viaja pelo Brasil fazendo shows, vê muitas bandas interessantes fazendo trabalhos novos. Nesse momento você tem um canhão, um holofote gigante colocado em outros estilos, como já foi colocado no do rock, entendeu? E a gente tem que saber entender e respeitar isso, porque certamente deve ter sido muito difícil você ser sertanejo na década de 80. Lobato é um dos empresários mais renomados quando o assunto é rock. Lançou, por exemplo, a cantora Pitty. Para ele, a preferência do público jovem realmente mudou. Coisas novas. Eu tenho 50 anos. Então eu amo rock, mas a garotada de 20 anos não ama mais, e é justo, e é bom que seja assim. Se você for ver, o rock era a música do meu avô, foi rebeldia lá na época do meu avô, meu pai, minha. É justo que essa geração curta uma outra música, cada geração quer a sua revolução. As mudanças incluem, claro, a forma como as pessoas escutam música. Se há 3 anos uma música de rock não entra na lista das 100 mais tocadas nas rádios do país, na internet a coisa está um pouco melhor. A plataforma de música digital mais popular do mundo fez um ranking dos 20 países que mais ouvem rock. O Brasil aparece na 13ª posição. Mas os rocks preferidos por aqui são os internacionais. O levantamento das músicas mais ouvidas no momento pelo público brasileiro não tem nenhuma banda nacional. Para este crítico musical, não é por falta de novas produções.
Tem muito mais banda hoje do que tinha antes, porque hoje é muito mais fácil gravar, é muito mais fácil divulgar, é muito mais fácil colocar em rede social sem custo algum e se espalhar por ali. Então, talvez nunca teve um momento tão fértil de florescimento de bandas novas como agora. O problema é a falta de investimento. Os empresários não têm dado muita atenção para o rock. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. A mesma coisa, o jazz vai renascer. Eu acho que ele vai continuar existindo. Vai continuar existindo esse nicho. Mas como indústria, eu acho que não vale investimento. Como empresário, eu posso falar, o rock não vale investimento. O Paulo discorda. Músico e roqueiro, ele resolveu investir em novas bandas. Há 4 anos, criou o evento Rio Novo Rock. Apesar de serem terras cariocas, o show recebe bandas novas de todas as partes do Brasil. Tem muita produção, isso sem dúvida, é muita banda. Eu recebo muito material, a gente recebe o tempo todo. A gente vê aqui o dia inteiro, assim, muita gente querendo ter oportunidade e tocando. Graças ao Paulo, esta banda sobe no palco pela primeira vez. Os sergipanos do Debajos também passaram por aqui. Hoje, concorrem na categoria de melhor álbum de rock no Grammy Latino, uma das premiações mais importantes da música internacional. Pra gente, que é uma banda de Sergipe, de São Cristóvão, do interior, é uma das coisas menos provável de acontecer, uma indicação Grammy, quando a gente surgiu, né? Mas depois a gente foi realmente insistindo na onda e fazendo turnês e ganhando respeito. E pra quem acha que o rock já morreu, a nova geração é que dá o recado. Mesmo que você não fale, levante a bandeira do rock, ele vai estar sempre dentro dos estilos pop, assim, em grande parte. O rock, ele nunca vai morrer, é um estilo que, cara, levantou tantas gerações e teve tanto a dizer, sacou? Existe tanta atitude nisso tudo, que ele nunca morre. Não tenho mais o tempo que passou, mas tem... Quem ama realmente não vai deixar o ritmo morrer, né? Daqui a pouco vamos falar sobre mais músicas e outros hits que fazem sucesso no momento. Quem está nessa lista, hein? Vocês imaginam? Ah, imagina, né? E como estamos aí falando de música, né? A cubana Camila Cabello tem apenas 21 anos e já desbancou muitos artistas do topo das paradas. A música Havana passou uma semana em primeiro lugar no ranking da Billboard, a revista americana que lista as músicas mais vendidas. Camila! O clipe mostra o lado atriz de Camila. Nele, ela aparece como estrela de uma novela latina. Wait. One? É também uma jovem apaixonada por novelas românticas e que sonha em encontrar um grande amor. What? No, what happened? Ela também traz a cultura latina pra dentro do clipe e mostra pros americanos que, né, a gente existe também, a gente tem muita coisa legal pra mostrar. Camila é uma das cantoras mais promissoras da atualidade. Tem talento e muito carisma. Natália é fã da cantora. A Camila, ela tem um jeito muito menininha, bem quietinha. E ali no clipe ela ficou gigante, ficou uma mulher, sabe? A jovem acompanha a carreira de Camila desde o Fifth Harmony. E se pudesse resumir a cantora em uma palavra, pra ela, isso é fácil. Orgulho. Por tudo que ela anda fazendo, por tudo que ela conquistou. E tá conquistando. Por isso, como dizem os especialistas, é bom ficar atento a essa jovem garota de Havana. Bom, e falando em sucesso, aqui no Brasil, Anitta é um fenômeno incontestável, né? Ela acaba de ser anunciada como jurada no The Voice no México, participou do Rock in Rio em Portugal e fez turnê na Europa também. A cantora prepara o lançamento de 2 novas músicas. A última foi Indecente, que teve o clipe transmitido ao vivo pela internet. Hoje o clipe, gente, tem 38 milhões de visualizações apenas no YouTube. Vamos relembrar.
Embora exista interesse, quase 70% dos brasileiros não sabem como fazer reciclagem. Na casa do Wendel, as cascas das frutas, as folhas das árvores são misturadas e viram adubo, alimento para outras plantas. É comum você juntar as folhas, jogar fora ou queimar, né? O telhado pode ser confundido com um jardim. De acordo com ele, isso ajuda a manter a temperatura agradável dentro de casa. E a água da chuva é reaproveitada para irrigar as plantas e também para dar descarga no vaso sanitário. O Wendel é professor de química e um cidadão cheio de consciência ambiental. E todo mundo que chega para fazer uma visita à casa dele aprende um pouquinho sobre sustentabilidade. Mas essas atitudes são raras. Uma pesquisa do Ibope mostrou que mais de 90% dos brasileiros reconhecem a importância da reciclagem, mas 66% não sabem como reciclar. A nossa sociedade é excessivamente imediatista, né? E descartável. Termo que transformou rios, lagoas, baías, oceanos em depósitos de lixo. E o professor de química acrescenta: o estilo de vida sustentável tem o objetivo de manter o meio ambiente a salvo para as futuras gerações. Penso em mim quando eu faço isso e penso no futuro, nos meus netos, nos depois deles e na humanidade mesmo, né? Para que vem depois de mim. Bom, todo mundo já sabe, a França é a nova campeã mundial, né? A Copa terminou ontem na Rússia e já estamos sim de olho na próxima, que será realizada no Catar em 2022. Mas vamos ver agora alguns momentos da última partida do campeonato. A final do Mundial da Rússia foi uma verdadeira festa do futebol. I'm a lucky man. Me sinto um homem de sorte, todos que estão aqui têm sorte, diz esse francês. Já os croatas, que pela primeira vez na história chegaram a uma final de Copa, estavam empolgados. É como se fosse a segunda independência do nosso país, diz o torcedor. E por ser a sensação da Copa, a Croácia ganhou o apoio de muitos brasileiros. Não deu Brasil, vamos Croácia até o fim, cara, vai dar pra nós. E não tem francês aqui, não vi, cadê a festa deles? Vai dar Croácia. Ainda no primeiro tempo, mais um lance polêmico. Griezmann cobrou escanteio e depois da bola ser desviada para fora, os franceses pediram pênalti, alegando um toque. Ana consultou o árbitro de vídeo e confirmou a penalidade. Griezmann cobrou e aumentou, 2-1 França. Já no diminuiu com Mandzukic aproveitando uma falha do goleiro Lloris. Final, França 4-2. O resultado trouxe muita frustração para os milhares de croatas reunidos na capital Zagreb. Em Moscou, muitos torcedores deixaram o estádio antes da festa de encerramento. Alguns estavam emocionados. Mesmo assim, estamos orgulhosos, dizem pai e filho. Somos um país pequeno com a segunda melhor seleção do mundo, resume o jovem. Dentro do estádio, festa da seleção francesa. Griezmann se emocionou. Ele foi eleito o melhor jogador da final. O goleiro Lloris, capitão da equipe, levantou a tão sonhada taça da Copa do Mundo. O sentimento é incrível, tenho 22 anos. Não lembro muito do primeiro título, mas agora estava lá dentro do estádio, diz o rapaz. Campeão do mundo, campeão do mundo, campeão do mundo. Parabéns para a França e para a Croácia também, né, gente? Bom, daqui a pouco tem o clipe da Copa da Rússia, viu? Já que hoje o assunto, a reportagem do dia, foi musical, não é mesmo? Mas antes disso, vamos mostrar as participações. Você mandou sua foto, sua selfie, então fique de olho. Você vai aparecer agora aqui. Vamos lá, ótima segundona para o Mário, lá de São José do Brejo do Cruz, Paraíba. Super beijo. Ótima semana para o Moisés de Grão-Mogol, Minas Gerais. Beijão para o José Donizete de Santa Helena, Goiás. Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo. O Marcos de Paraíso, Tocantins. Hernani de Catolé do Rocha, Paraíba. A Valéria de São José, Pernambuco, super beijo. Marinete, Enzo e Cibele, seus lindos de Água Azul, Pará, beijão pra vocês. O Marcelo de Governador Nunes Freire, Maranhão, beijão, Marcelo.
Bom, gente, amanhã já prepara, já manda que eu quero a sua participação também para o nosso WhatsApp, né? E já que falamos muito de música hoje, vamos encerrar com um clipe tema da Copa da Rússia, né? Boa tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.